Olá, eu sou D'Artagnan, eu sou membro da Academia Brasileira da Qualidade e hoje nós estamos aqui para uma conversa informal de um tema extremamente importante, chamado empreendedorismo. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos um amigo e um profissional muito conhecido do mercado, Marco Antônio Garcia de Oliveira, que gentilmente atendeu ao nosso chamado e veio para falarmos um pouco sobre esse tema. Marco Antônio é um profissional já de muita experiência no mercado, ele tem uma especialidade na área de cultura empresarial e de comportamento organizacional e também é mestre em antropologia pela Universidade de São Paulo e tem mais de 30 livros editados, né, sobre vários temas. Então ninguém melhor do que esse convidado especial nosso para falar desse assunto. Então, antes de iniciarmos as nossas questões sobre o tema, eu queria, em nome da Academia e meu nome em especial, agradecer ao Marco por estar aqui. Obrigado, viu, Marcos? Muito obrigado, D'Artagnan. Eu é que agradeço esse convite. Saiba que é uma honra para mim ser entrevistado para a Academia Brasileira da Qualidade, que é uma instituição que reúne luminares da qualidade da administração no Brasil. Eu fico muito envaidecido com isso. Obrigado pelo convite. Nós ficamos muito honrados. Obrigado. Vamos então às perguntas. A primeira pergunta, Marco, é a seguinte. Se fala muito em empreendedorismo e a gente percebe que toda vez que esse assunto é tratado, a princípio as pessoas partem de que empreender é tornar uma atividade própria, é desenvolver, é criar uma atividade própria. Será que empreendedorismo é basicamente isso? Afinal, o que é empreendedorismo? Bem, empreendedorismo é desenvolver uma atividade própria, é mais especificamente tornar própria, sua própria, uma atividade, assenhorar-se dela, colocar-se à frente dela e levá-la adiante. Existem muitas definições de empreendedorismo, mas elas não escapam muito àquela clássica colocação do Joseph Schumpeter, de 1949, quando ele fala que o empreendedor é aquele cuja ação destrói a ordem econômica vigente. O empreendedorismo é uma forma de você introduzir novos produtos, novos serviços, ou novos processos, novas formas de organização e novos recursos materiais, ou então aproveitar formas de organização, produtos, serviços para novas utilizações em novos ambientes, gerando, portanto, atividade econômica capaz de levar o mundo a um progresso. Ele chamou isso, se não me engano, de destruição criativa. Destruição criativa é a expressão clássica que ele utilizou. Né? Em 1945, ele apresenta essa expressão, que ficou marcada. Né? Então, eu vejo o mercado falando sobre atividade própria como um sinônimo de empreendedorismo. Agora, existe uma corrente falando sobre o ato do empreender não necessariamente está numa atividade desenvolvida como um negócio próprio. Então existe alguma característica de empreendedor, não é? Independente do local onde ele esteja, independente da atividade que ele desenvolva. Você concorda com isso? Acha que isso é interessante? Concordo. Fala-se hoje, por exemplo, em empreendedorismo social, que é um empreendedorismo voltado para um tipo de atividade que não é necessariamente lucrativa. É o que chama de terceiro setor. Terceiro setor é uma expressão que designa um agregado de atividades que tem essa função social, essa finalidade social. E, ao mesmo tempo em que se trabalha, não se trata de uma empresa pública, não se trata também de uma empresa privada, a questão do lucro não é preponderante, mas pode existir. Enfim, o terceiro setor é uma área um pouco cinzenta. É, um pouco nebulosa, né? As ONGs estão aí? As ONGs estão aí. Estão encaixadas nesse plano. E outros empreendedores, né? Empreendedores políticos, por exemplo, né? Aquele caso dos prefeitos, né? Daquela instituição empreendedora nessa área. Então, isso vai além de simplesmente se construir um negócio próprio, me parece. Quando nós falamos em negócio próprio, nós estamos falando
nós estamos basicamente falando do capitalismo. Né? Agora, você pode empreender na área social, na área política, como você bem disse, né? Em várias outras áreas. Né? Sempre que você cria algo que não existia e o leva adiante, transformando num empreendimento que tem a função de influenciar o andamento da sociedade em algum período, pelo futuro, durante algum período, nós temos uma atitude empreendedora posta em prática. Ótimo. E historicamente, Marco, quando é que isso começou? Quem que falou desse assunto pela primeira vez? Agora o assunto está efervescente, mas isso tem uma história, não tem? Onde a gente localiza o empreendedor? Na verdade, se nós formos rigorosos nesse aspecto, nós vamos ver que empreender é próprio da natureza humana. Desde que o homem decidiu, por exemplo, quando coletava raízes e frutos e plantas, e chegou à conclusão de que deveria ir um pouco mais adiante, alguns quilômetros mais adiante, instalar-se ali, porque as coisas escassearam aqui, esses recursos escassearam e ele deve ir buscar em outro lugar. Ele tomou uma iniciativa empreendedora. Então, não se tem um início da atividade empreendedora, ela se confunde com a própria constituição da sociedade, até mesmo com o surgimento do Homo sapiens. Agora, historicamente, a Schumpeter é um marco de referência. A década de 40, quando ele então lança a ideia de que necessariamente o empreendimento destrói uma ordem econômica vigente e cria uma nova ordem que substitui aquela. Agora, basicamente, você pode recuar mais 200 anos até a Revolução Industrial, porque ela produz o capitalismo empresarial nas cidades pelo advento da máquina a vapor e traz do campo uma quantidade muito grande de pessoas que precisam ganhar a vida, trabalhando, e algumas dessas pessoas buscando empreender, criar novas atividades econômicas que lhes dê sustento, que lhes dê lucro. Eu diria até que um sujeito que faz filhos, ele e a mulher fazem filhos para terem mão de obra, e portanto é por isso que ele é chamado de proletário, né? Porque a prole é o seu recurso. Ele está, de alguma maneira, se nós quisermos ser irônicos o suficiente, empreendendo, porque ele está produzindo alguma coisa para gerar ganho. Né? E talvez para cuidar dele mais tarde, né? Provavelmente. Provavelmente, Mas bom, voltando 200 anos, tem lá Cantillon, quando falou sobre oportunidades ou oportunistas que corriam riscos, né? Então, naquela isso já em 1700 e alguma coisa, já se falava sobre isso, já nasciam pessoas que estavam dispostas a correr riscos e empreender em alguma atividade. Né? Então, a gente percebe que isso tem todo um embasamento histórico, mas que hoje está tomando um rumo muito interessante, né? de estudos muito aprofundados, etc. Essa sua colocação sobre risco é muito importante, porque o risco é inerente ao empreendimento. O empreendedor corre riscos. Agora, é preciso que ele não seja um apostador inconsequente. Ele precisa correr riscos calculados. Ele precisa ser capaz de observar o que está acontecendo e tentar extrair desse contexto que ele observa elementos que o ajudem a tomar decisões relativamente capazes de sucesso. Caso contrário, ele se torna um jogador inconsequente. Inclusive, é comum a gente ouvir que o empreendedor ele tem que ser muito corajoso, mas ele tem que ter medo. Não é? Porque o medo é uma forma dele se preservar em relação a exatamente isso que você está dizendo. Não é? O medo é inerente a todo ser humano. O medo é uma emoção, como a alegria, como o amor, como a tristeza, como a raiva. O medo é necessário. Darwin já mostrava
que o Homo sapiens não apareceria se não tivesse medo, porque o medo o faz escapar do perigo. Nós sentimos medo quando pressentimos o perigo. E o perigo, que pode ser real, pode ser imaginário, nos ameaça. Então nós fugimos desse perigo. Só fugimos porque temos medo. E temos medo só porque reconhecemos que aquilo é perigoso. Então podemos concluir que para ser um empreendedor eu preciso ter medo. Para ser um empreendedor, eu diria que é inevitável que você tenha medo. O que você precisa é ser capaz de suplantar o medo de uma maneira racional, de uma maneira coerente, de uma maneira adequada. Saber administrar os riscos. Saber administrar os riscos e o medo. E, Marco, uma coisa importante é o seguinte, quando falamos em empreendedorismo, nós não conseguimos desvencilhar ou desmembrar este nome que não venha o assunto qualidade. Não há empreendimento de sucesso que não tenha qualidade, que não tenha o suporte da qualidade. E também da inovação. Então me parece que o empreendedorismo, a qualidade e a inovação precisam andar juntos. E que relação, que paralelo você faz entre esses três? Muito bem colocado. Existe realmente uma relação íntima entre os três conceitos. Eu começaria pela inovação. A inovação antecede o empreendimento. É possível você empreender sem que tenha havido uma inovação imediatamente antes. Mas a inovação em algum momento terá havido para que você empreenda. Né? Vamos imaginar uma situação seguinte, uma situação concreta. Nos anos 80 apareceu um aparelho de fax, o conhecido fax, o facsímile, pelo qual você enviava mensagens escritas ou desenhos, enfim, pelas linhas telefônicas. E aquilo foi uma grande inovação. Teria sido mesmo? Porque, na verdade, o fax já existia 30 anos atrás como concepção. A ideia já existia nos anos 50, mas ela foi utilizada nos anos 80. Empreendedores aproveitaram-se dessa ideia nos anos 80, porque foi quando o contexto permitiu que aquela velha inovação, vamos chamar assim, se é que não há um paradoxo na expressão, né? Aquela velha inovação pôde ser posta em prática. E essa inovação, de acordo com a proposta de Schumpeter da destruição criativa, acabou com o telex. E mais alguns anos depois, a internet acabou com o aparelho de fax. Também dentro do mesmo princípio. Então, houve inovação. Em algum momento houve inovação. E essa inovação, em algum momento, estava dentro de um contexto adequado para que houvesse empreendimento. E o empreendedor, que é um sujeito arguto, um sujeito perceptivo, que tem insights ricos, ele capta esse momento. E ele, então, se lança nesse momento, aproveitando-se de alguma inovação, às vezes uma inovação que acaba de ser criada. Né? Às vezes não, como nesse caso. E não é necessariamente uma criatividade, é uma inovação. Não é? Porque tem que ter valor agregado. Exatamente. Inovação e criatividade são dois conceitos que são muito próximos, adjacentes. Eu diria que a inovação significa o novo útil. O novo que não é necessariamente útil é fruto da criatividade. Você pode criar alguma coisa, mas essa coisa precisa ser útil, ou seja, como você diz, agregar valor para que ela seja considerada uma inovação. Agora, essa inovação, ela pode ser uma inovação, como dizem hoje, disruptiva, ou uma inovação incremental. Você pegue, por exemplo, no campo dos motores aeronáuticos. Durante muitos anos, a aeronáutica se fez com aviões com motores a hélice. E melhorias nesses motores iam significando melhor produtividade, maior eficiência, menor custo, e isto significava inovação incremental. Quando aparece o jato, ele destrói completamente aquele regime de qualidade que orientava o avião a hélice. Então, há uma mudança completa. Isto é uma
é uma inovação disruptiva. Isso está dentro da ideia do empreendedorismo. Você pode empreender com inovações incrementais, nenhum problema. Agora, no que se refere à introdução do conceito da qualidade, aí você tem uma relação íntima da qualidade com a inovação incremental. Isso. E é isto que trata o Masaaki Imai quando fala em Kaizen. Ou seja, melhorias contínuas são inovações incrementais num processo, num produto, que vão aumentando a qualidade. Ou seja, a inovação tem uma relação íntima com a qualidade, e em particular aquilo que a gente chama de inovação incremental. Muito bom, eu acho que está interessante. E agora eu queria desafiar você uma outra colocação que é sobre pré-requisito. Porque eu pergunto, para ser um empreendedor hoje, o que ele precisa ter? Então, imagino que vocação seja uma coisa interessante, que eles tenham essa vocação para correr riscos, por exemplo, de administrar riscos. Uma outra característica que eu acho importante de um empreendedor é a capacidade de persistência, não é? Porque nem sempre os negócios dão certo logo no início e ele tem que persistir, principalmente quando as coisas não dão certo. Essa capacidade de inovação, não é? Também é uma outra. Eu acho que se resume numa série de características que são próprias dos empreendedores. O que você poderia adicionar com relação a isso? Bom, você tornou essa pergunta mais fácil de responder, porque, na verdade, você me deu uma série de dicas importantes. Então, mas eu quero que siga por aí. Vamos lá. Eu acho que a coragem é um primeiro requisito fundamental, porque se você não tiver coragem, você não suplanta o medo e você não corre um risco calculado, adequado. Então, a coragem está associada a medo, está associada a risco. Coragem, ousadia, chame a outros nomes que, na verdade, significam basicamente a mesma coisa. Se um empreendedor não estiver disposto a isso, ele não empreende. A outra coisa que você mencionou, não com essas palavras, mas requer o uso dessa expressão, é a autoconfiança. Porque ele vai bater de cabeça com uma porção de gente. Tem gente ao seu lado que vai dizer, você é maluco, que é isso, você resolveu fazer uma coisa dessa, onde é que você está com a cabeça? Ele precisa ter uma capacidade, autoconfiança, ele precisa ser capaz de acreditar em si mesmo e de uma maneira realista, porque autoconfiança demais, acreditando demais em si mesmo, um sujeito pode rolar montanha abaixo. É preciso, portanto, que essa autoconfiança esteja temperada por uma visão crítica das suas próprias possibilidades, da sua capacidade de fazer aquilo. Mas essa confiança é necessária para enfrentar os fracassos. As pesquisas têm mostrado que, diferentemente do que as pessoas romanticamente pensam, o empreendedor não acerta na primeira vez. A grande maioria dos empreendedores fracassaram 2, 3, 4, 5 vezes antes de terem sucesso. Portanto, é preciso entender esses fracassos como oportunidades de aprender. Tanto que existe um autor canadense, Roger Martin, que fala, eu uso uma expressão que eu gosto muito de usar, ele diz assim, R barato. R barato. R barato. Não adianta você ficar investindo para depois perceber que houve um fracasso e você gastou um monte de dinheiro nisso. R barato. Quer dizer, ponha o seu empreendimento em ação experimentalmente o mais rapidamente possível, ainda num formato B, para que depois você, com cocriação, inclusive com seus clientes, com outras pessoas, você consiga aperfeiçoá-lo. Então, esse fracasso é real. O fracasso é real na vida de um empreendedor, faz parte, né? Um terceiro requisito é exatamente o que você mencionou também, esse insight, essa capacidade de perceber como o contexto se conforma de uma determinada maneira que uma oportunidade é visível ali. Necessidade e oportunidade são dois lados da mesma moeda. Uma pessoa pode dizer, puxa, eu preciso de uma coisa que não existe, eu não consigo encontrar. A outra olha para aquilo e diz, puxa, mas isso é uma oportunidade. Aquela velha história do sujeito da fábrica de sapatos, que todo mundo conhece aí, que mandou 2 sujeitos lá para não sei onde, e aí um sujeito mandou
para explorar o negócio, e um deles mandou um telegrama dizendo, olha, aqui não vai dar para montar uma fábrica de sapatos porque ninguém usa sapatos. E o outro mandou, aqui vai dar para montar uma fábrica magnífica porque ninguém usa sapatos. Então, são olhares diferentes. São olhares diferentes. O empreendedor precisa ter esse olhar capaz de perceber a lacuna, a brecha, e conceber o jeito de preenchê-la. Tanto que eu advogo que a ideia de uma missão de empresa, ela não começa quando a diretoria se reúne para descrever a missão da nossa empresa. Isso começa muito, muito, muito antes, quando a empresa nem existe. Existe uma missão idealizada na cabeça de um indivíduo que diz, nós precisamos montar um hotel aqui e esse hotel vai ser assim, 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 porque aqui cabe um hotel dessa maneira. Mas esse hotel não existe, não há uma missão concreta, há uma missão idealizada. E aí essa missão começa a tomar forma concreta no momento em que a empresa é posta de pé e feita a operar, e essa missão vai se constituindo, inclusive modificando-se. Isso. Eu até adicionaria uma coisa que, pelo menos por experiência de vida, né, eu tenho visto que eu vejo o empreendedorismo nascendo de 3 fontes. Uma das fontes está aí, que é a fonte da visão de negócio. Tem pessoas que têm essa capacidade, né? Ela enxerga uma necessidade futura e ela, a partir daí, ela constitui um negócio e sai na frente, né? E algumas organizações hoje estão muito bem no mercado em função de ter uma visão, não é? De alguns grandes empreendedores mostraram isso. Existem outras 2 fontes que são muito singulares nesse negócio, Marco, e eu queria a sua avaliação. Uma delas é a venda a exploração de talentos. Tem pessoas que têm determinados talentos, que são pessoas que empreendem, não é? Na comercialização deste talento. E são geralmente negócios que são muito ricos, porque são de baixo nível de concorrência, porque nem todos têm aquele talento, aquela habilidade, não é? Então essa fonte, e tem pessoas que se aposentam e não ficam sabendo de determinados talentos que tinham, a vida às vezes não mostra isso. E tem uma outra fonte que eu acho muito interessante, que é a fonte do empreendedorismo a partir do seu hobby. Para mim esse é o estado da arte, que é alguém que transforma o seu hobby num grande empreendimento, onde é um empreendimento de sucesso enquanto instituição, mas que na verdade ele está ali se divertindo, não é? E existem alguns casos desses, não é? Eu conheci particularmente um rapaz que gostava muito de bike, né? de bicicleta e fazer trilha, e hoje é dono de uma empresa que aluga bicicleta, e ele de vez em quando sai com os grupos, né? E uma vez eu encontrei com ele, ele falou, olha, esse pessoal todo aí paga para que eu pratique o meu hobby. Então é uma coisa interessante, né? E alguns empreendimentos não são necessariamente com visões antecipadas de negócio, mas partem de outras fontes, né? Apenas adicionando aqui aquilo que você estava colocando. Então é um mundo bastante amplo, né? Eu acho que nós empreendemos melhor a respeito das coisas de que gostamos. Isso. Então esse hobby, na minha opinião, ele está dentro desse quadro. Eu acho que é preciso que você empreenda. Alguém que tente empreender deve fazê-lo pensando em três requisitos dessa área na qual você quer colocar as suas fichas. Você tem que fazer coisas que sabe fazer, não se meta, e leva muito tempo para que você aprenda. Às vezes, há um autor americano que é o Malcolm Gladwell, que diz que você precisa de 10 anos de prática para 10 mil horas, ele diz. Quem diz 10 anos é o Howard Gardner, aquele das inteligências múltiplas. Diz que é preciso, você desenvolve uma disciplina em 10 anos. Quer dizer, para que você aprenda realmente a fazer alguma coisa de uma maneira apreciável, você leva muito tempo. Então, é preciso que você ponha fichas naquilo que sabe fazer. Mas é preciso que você ponha fichas também naquilo que você gosta, não apenas naquilo que você... Se você só souber fazer, mas não gostar, você vai sofrer bastante. E se você gostar e souber fazer, ainda não é suficiente. É preciso que isso dê dinheiro, porque senão você vai ser um pobre feliz, né? Agora, com relação a esse talento, essa genialidade,
Eu acho que ela deve ser... Algumas pessoas realmente são mais dotadas, são mais capazes de perceber rapidamente uma coisa do que as outras, do que o comum das pessoas, ou são capazes de virar uma chave e chegar a alguma coisa surpreendentemente inovadora. Mas essas pessoas geralmente farão isso a partir de conhecimentos que já colecionaram previamente. Eu não acredito muito que a inovação venha da cabeça isolada de um gênio. Eu acho que ela é sempre fruto de uma confluência de muitas contribuições, mesmo que essas contribuições, a maioria delas, ainda seja invisível e a única ponta visível seja a cabeça daquele gênio ali. Ele termina sendo o final dessa linha, né? E dali ele coloca, para se colocar isso em prática. Newton disse uma vez, né? Se eu criei o que criei é porque eu me apoiei sobre ombros de gigantes, né? Agora, eu quero desafiar você em algo que eu me envolvi muito durante a minha vida profissional e que deram um nome muito interessante a ele, chamado intraempreendedorismo. E eu estive envolvido com isso durante um pedaço da minha vida profissional. E o intraempreendedorismo, o conceito clássico, é você fazer tudo isso sem precisar sair da empresa onde você trabalha. Agora, a pergunta que eu quero dirigir a você é a seguinte: por que as empresas têm tanta dificuldade em fomentar o intraempreendedorismo, já que o intraempreendedorismo está mais do que provado que é uma grande fonte, não é, de desafio à inovação, de desafio aos novos projetos, à melhoria contínua, à mobilização das pessoas em prol da qualidade. Enfim, tem todas as justificativas para que isso seja excelente. Mas nós vemos poucos dados. A estatística mostra em 0,6% de empresas que têm exatamente a cultura intraempreendedora e desafiam os seus funcionários para isso. Você tem ideia de que razão isso acontece? Olha, para mim, intraempreendedorismo ou empreendedorismo interno é uma coisa difícil de acontecer por algumas razões. Cultura, mercado, orçamento e apoio. Cultura, mercado, orçamento e apoio. Em primeiro lugar, muitas empresas não têm essa postura cultural voltada para o empreendedorismo. E principalmente no Brasil, onde nós temos uma hierarquia muito forte ainda, uma sociedade patrimonialista em que existem desigualdades muito grandes, em que a posição de chefe é uma posição muito valorizada, as pessoas se julgam semideuses só porque tem 200 empregados abaixo deles e as pessoas deitam e rolam, eu posso demitir você, não sei o quê. Esse ranço da hierarquia é um mal para o empreendedorismo interno, porque o empreendedorismo interno exige pessoas livres, capazes de pensar por si mesmas e de fracassar, inclusive, em tentativas de errar, e capazes de levar adiante uma coisa nova, que não está no rol das coisas costumeiras da empresa. E isso agride a cultura estabelecida dessa empresa. Isso é uma coisa. A outra coisa é mercado. O intraempreendedorismo, ele vai resultar em algum tipo de produto que faz sentido naquele mercado, naquele contexto. E nem sempre a empresa está enxergando essa oportunidade e mesmo quando está enxergando, ela pode não perder o pé e não ser capaz de reagir num tempo adequado. A outra coisa é orçamento. As empresas não têm, geralmente, orçamentos para isso. Elas não são poucas as empresas que trabalham com uma prática orçamentária suficientemente avançada para apresentar uma provisão financeira para suporte de possibilidade de erro, né? E a outra coisa é apoio. É preciso, para que haja intraempreendedorismo, que haja dentro da organização executivos com poder para bancar, para patrocinar esse tipo de iniciativa. Porque esse sujeito que tenta empreender, ele vai ser vidraça. Os outros vão cair em cima dele ao primeiro erro, até porque ele ocupa uma posição muito interessante. Todo mundo aspira a ter uma liberdade que normalmente as empresas não dão.
Pelo menos não nesse nível. É verdade. Eu gosto até de uma colocação feita por um autor brasileiro sobre empreendedorismo, que é interessante, ele tem um livro muito interessante, que é o Marcos Hashimoto, que ele diz o seguinte: para administrar intraempreendedores, nós precisamos de gestores empreendedores. Se o gestor não for empreendedor, ele não consegue administrar o intraempreendedor. Aí está dentro dessa colocação final muito interessante que você fez. Marco, agora vamos chegar mais próximo. Agora vamos lá. Os anos 90, nós tivemos aí daí para frente uma grande bolha na internet. E essa bolha criou um modelo de negócio interessante, que é um negócio de lucros relativamente rápidos, porém em ambientes de muita incerteza. E aí deram um nome a isso a partir dessa época, chamada startup. E aí o startup passou a ser um tipo de empreendimento ou de ação empreendedora que tinha muita ligação com a internet, com este tipo de modelo, não é? Que esse novo modelo de negócio. Não é? Até, aliás, como Schumpeter disse, né? Ele veio destruindo coisas que já estavam consolidadas. E o que é, na verdade, um startup? Uma startup é uma empresa dos tempos atuais que foi criada com base em ideias inovadoras e faz uso de recursos de internet. Geralmente é concebida e lançada por jovens, né? E há uma inspiração por trás dela. Nesses casos mundialmente famosos de jovens empreendedores do mundo digital que rapidamente produzem maravilhas, né? Tipo Jeff Bezos na Amazon, Mark Zuckerberg com o Facebook, o Larry Page, Sergey Brin com o Google, o Chad Hurley e os colegas dele que fizeram o YouTube, o Jack Dorsey e os parceiros dele que fizeram o Twitter. Esses caras são ídolos de jovens geeks que querem empreender e formar as suas startups. Há uma visão romântica de que em alguns anos eu rapidamente, sem investir praticamente nada, eu vou criar uma empresa de $1 bilhão que vai ser vendida aí para um desses caras ou para um fundo de investimentos americano ou alguma coisa assim. No Brasil, essa ideia romântica, ela foi fortemente estimulada recentemente pelo êxito do site Buscapé. O Romero Rodrigues investiu com seus amigos colegas da faculdade e tal, investiram R$400 nesse negócio. E 6 anos depois venderam por mais de 300 milhões de dólares para um fundo americano. Então, isso mostra o seguinte: é possível. E aí um garoto ali no computador do pai dele, no quarto dele, é possível. Também quero. Isso deve dar um desafio muito grande, né? Isso tem a ver com geração Y, não tem? Essa geração, que é uma geração inquieta, uma geração digital, ela é conduzida, ela é levada a esse tipo de coisa. Não? E aí, me parece que há uma lacuna no êxito desse empreendedorismo, que é gestão. Não é? Porque se fala do produto, a incerteza, eu acho que está aí. Eu não sei o que você acha. Acho que sim. Acho que frequentemente o gestor não está preparado suficientemente para lidar com a cabeça desses jovens, né? Fala-se hoje até em geração millennial, geração millennium, os millennials, ou geração Z, que é um grupo ainda mais jovem, né? Uma coisa que, na minha opinião, caracteriza muito esse tipo de gente, essa garotada, é que eles não estão tentando fazer uma coisa nova a partir de uma necessidade. Não. Eles estão tentando fazer uma coisa nova a partir da coisa que já existe e está ali. O garoto que resolve transformar o aparelho ali a tostadeira elétrica da cozinha da mãe
dele numa coisa que apita quando o modelo que estava ali não apitava, ele está reinventando uma coisa a partir de algo que não era uma necessidade, que a mãe nem percebia, nem ele quer mudar o mundo. Que é essa inquietude. Mas o gestor à moda antiga, vamos chamar assim, ele reage a uma necessidade. Ele acha uma necessidade e vai atrás de uma solução. Não é necessariamente assim. Quem inventou o Uber não inventou porque o modelo de transporte urbano estivesse necessariamente ruim ou porque ele não estava satisfeito com os táxis. Ele inventou porque havia algo ali intrigante a ser desenvolvido. Existe hoje um movimento dos makers, que são jovens, principalmente jovens, que ficam atrás de gadgets, de chips e de objetos que possam ser reinventados a partir de componentes encontrados na internet, vistos por aí. Eles ficam reinventando o mundo. Esta é a atitude de estar permanentemente insatisfeito com as coisas que existem, não é necessariamente com as coisas que existem e não estão funcionando bem. Esta é a grande dificuldade que eu vejo nos gestores mais tradicionais de enxergar. Agora, esse mundo digital, ele vai criar muito mais oportunidades ainda no empreendedorismo, né? Imagino eu. Mas sem nenhuma dúvida. E ele já penetrou no mundo offline. Hoje nós estamos online. O online e offline são duas categorias que já conversam com tanta ênfase e tanta profundidade que não se pode mais diferenciar uma coisa da outra. A IBM desenvolveu toda uma sistemática para estudar esse mundo baseada em cloud, analytics, social e mobile. Ou seja, a nuvem, as métricas, que são hoje tornadas incrivelmente vastas por causa do chamado Big Data. Esta questão do mobile, a internet móvel por aí, você já não precisa estar sentado a uma mesa com o seu computador, você usa a internet pelo celular no lugar em que você está. E esta interação, essa conectividade das pessoas, né? Quando você pensa nesses 4 elementos, você desemboca numa coisa chamada internet das coisas, por exemplo, em que as coisas vão dialogar umas com as outras, né? Umas com as outras. Eu estava vendo uma entrevista ainda essa semana de um sujeito que brinca com isso, dizendo assim, contando uma história de uma espiga de milho numa plantação, num milharal, que diz para outra espiga de milho do lado o seguinte: vai um pouco mais para lá porque você está me fazendo sombra. Quer dizer, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque daqui a pouco nós teremos possibilidade de uma conexão entre espigas de milho ou entre plantas nas quais uma ajude a outra, uma não atrapalhe a outra, coisas desse tipo, né? A partir daí, nós podemos citar alguns exemplos, não podemos? Agora fazer um fechamento com algumas coisas assim do tipo... Coisa que me ocorreu agora foi uma piada que o Robin Williams contou uma vez numa sessão de stand-up comedy dele, em que ele fala de como o forno de micro-ondas se apaixonou na casa dele pela máquina de lavar roupa, né? Mas não é disso que você está falando, claro, né? Eu acho que o Uber, o Airbnb e o Netflix são os grandes exemplos de hoje. Exatamente. Eles vão destruir outros negócios. Já estão destruindo. O Uber já está causando um rebuliço enorme,
porque os motoristas de táxi não sabem bem o que fazer com aquilo, os administradores públicos também não sabem. E outro dia eu peguei um táxi e perguntei para um motorista sobre o Uber e ele ficou bravo, ele começou a ficar nervoso. E aí quando eu vi ele nervoso, eu disse, pô, ele não está entendendo. Aí eu disse para ele assim, e o que é que você vai fazer? Você vai ficar nervoso também dessa forma quando for introduzido massificadamente esse carro sem motorista que os americanos estão desenvolvendo lá, o Google está desenvolvendo lá na Califórnia, ou os japoneses, né? Porque é uma inovação em cima da outra. Ao mesmo tempo, o Airbnb faz um sistema sofisticadíssimo de hospedagens sem um quarto de hotel disponível. Não tem nenhum em estoque. O Netflix te dá uma nova maneira de ver cinema praticamente de graça, com um custo baixíssimo. E agora eu estava lendo no jornal de ontem que a Universidade de São Paulo já está fornecendo, por exemplo, para a Universidade do Amazonas, órgãos do corpo humano impressos em impressora 3D, órgãos doentes impressos em impressora 3D, para facilitar o ensino da medicina, tornando, portanto, menos necessários, ou pelo menos não tão necessários em muitas circunstâncias, o uso de cadáveres. Né? Então, faz-se uma captação, uma leitura por ressonância magnética, uma máquina potente de ressonância de um órgão doente, foi impresso em 3D? Que é remetido e impresso numa impressora 3D bastante comum, que já existe. Sim. E o órgão é impresso e é utilizado e inclusive pode ser ampliado até 200 vezes de tamanho, para que tudo que acontece ali, tudo que está ali seja percebido de uma maneira muito mais clara. Isso é uma inovação. Isso é uma inovação disruptiva. Isto vai bagunçar o coreto das faculdades das aulas de anatomia nas faculdades de medicina. Da mesma maneira que os avanços em realidade virtual, em realidade aumentada, vão bagunçar o coreto do ensino, até de ciências humanas nas escolas. É um mundo maravilhoso esse que nós estamos enfrentando. Eu quero viver mais para experimentar essas coisas. E impressiona a velocidade, né? Porque essas coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Imensa. Imensa. Muito bem, Marco. Eu estimo que a gente não temos mais tempo, mas foi uma conversa muito enriquecedora e em meu nome em particular, em nome da academia em especial, eu queria agradecer a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui, e eu fique certo que você não ficará livre da gente com muita facilidade. Nós gostaríamos muito de ter você novamente na continuidade de uma discussão desse tipo. Esteja certo que foi um prazer muito grande e mais uma vez um prazer redobrado pelo fato de estarmos juntos aqui conversando, coisa de que eu gosto muito, né? Você sabe disso. Okay. Muito obrigado também a você, Datanha. Muito bem. Encerramos. Obrigado.